Bom dia, professor. Bom dia, professor. Professor, essa é a apresentação do trabalho prático 1 da disciplina de engenharia de software, onde nós temos que aplicar o modelo ágil Scrum dentro de um contexto que foi apresentado para a gente, de uma clínica médica. Nosso grupo é composto por mim e pelo André. Vamos lá. Então, esse trabalho, como eu já falei, né, essa prática, teríamos que levantar vários requisitos como início, né, e como se fosse a prática mesmo, não tem outra maneira de falar, né? Então, um trabalho prático mesmo, a gente tinha que levantar requisitos, tinha que apresentar um protótipo, como se fosse nós estivéssemos vendendo isso para um cliente. Então, a ideia inicial que a gente pegou foi trabalhar em cima dos problemas do que nos foram apresentados. O primeiro problema, então, é a clínica estar enfrentando um problema no controle dos agendamentos de consultas. Então, é muito complicado para eles agendarem consultas. Então, aí já dá a ideia de ser um sistema, tem que ter um sistema mais fácil de se compreender também. E também no choque de horários e a vinda de pacientes de fora dos horários agendados. Bom, o primeiro protótipo que nós bolamos para começar a ideia foi este. Então, é um quadro geral diário, tem um quadro geral diário, onde fica fácil visualizar quais são os horários disponíveis, quais são os horários ocupados. Aqui ainda não está no final, né, mas a ideia seria que quando está ocupado, ele diz para qual sala que é, porque são divididos em salas, né? Tem cliente, tem sala, tem paciente, tem o médico, então são várias divisões. Ali com esse quadro vai ficar bem tranquilo para quem faz a gestão, no caso a secretária ou funcionário, a gente chama de funcionário, né? Fazer a gestão desse sistema. Então ali você tem por especialidade, então a gente vai ter por exemplo, um oftalmologista lá, um médico X. Aí tá horário. Aqui a gente fez de 30 em 30, mas o sistema final tá de 15 em 15, porque tem consultas realmente ligeiras, né? Que não demoram tanto tempo. Então foi essa a ideia de fazer de 15 em 15. E esse seria o esboço do quadro. Ali no canto direito tem algumas telinhas, umas prévias de telinhas, né? Que a gente teve ideia de cadastro, que seja, como falei, né, bem fácil. A clínica também dispõe de convênio, então a gente tem que lembrar disso, né, na hora de cadastrar um novo paciente e caso esse tenha convênio ou não. A tela inicial do sistema seria essa, onde o usuário vai se autenticar. Lembrando que a gente tem usuários funcionários e usuários admins. Os usuários admins, o André vai pontuar mais para frente, os usuários admins ele tem poderes maiores, né? Porque a gente achou que não teria muita. Nós achamos não, nós temos a certeza que não tem lógica de você deixar o funcionário comum criar médicos, criar outros usuários. Então a gente deixou esses poderes para o admin. No caso, seria, de repente, o gerente do estabelecimento ou algo assim. A gente imaginou um ambiente de produção mesmo. Então, como seria, né, de fato. Bom, se autenticando, o usuário vai cair na tela de consultas, onde de fácil maneira e de uma maneira que não é poluída nem nada, ele já consegue ter acesso ao quadro de consultas, onde ele consegue, como eu falei, né, o André vai pontuar essas partes mais técnicas mais além, mas aqui tem o quadro de ações, onde ele pode editar, pode setar uma consulta para realizada ou para cancelada, né, para aparecer no sistema, ou pode remover também a consulta. Ele tem os filtros aqui de agilidade, para você filtrar, para você procurar uma consulta específica. Então ele pode filtrar por data, pode filtrar pelo paciente, pela sala, pelo médico, por hora. Tem outros pontos agora que o André vai pontuar. Ok. Então, só para deixar claro, a gente se dividiu em dois, seguindo a metodologia Scrum. Então, basicamente, a gente definiu o Gabriel como um PO e eu como um Scrum Master barra Dev, já que o Dev, de forma comum, geralmente também é um Scrum. O Scrum Master geralmente também é um Dev. Então, a gente se dividiu assim. Se tu verificar à esquerda, na navbar à esquerda, nós temos algumas opções. A primeira tela que cai é sempre consultas. Essa tela de consultas é a tela onde vai ter mais acesso, onde a secretária sempre vai entrar e criar uma consulta, que é o que mais vai ser feito, e o objetivo principal do software é agendar consultas, facilitar o agendamento de consultas. A navbar à esquerda, a gente vai ter várias opções. Se tu verificar a partir da quarta opção para baixo, são opções, né, telas, que só podem ser acessadas por administradores.
tanto é que se tu verificar no canto superior direito da tela, nós temos o botão de logout, que da mesma forma também informa quem está logado, nesse caso, o administrador. Então, nessa tela, basicamente, nós podemos verificar exatamente o que tem de consulta agendada e filtrar da melhor maneira possível para a secretária poder visualizar. Aqui nós temos o cadastro consulta. Nós seguimos a orientação a objetos, então a gente tem um paciente previamente definido, um médico previamente definido e uma sala previamente definida. Então, nas outras telas que ainda vão ser apresentadas, nós fazemos previamente o cadastro do paciente, o cadastro do médico e o cadastro da sala, para ficar completamente adaptável para cada clínica que esse software fosse ser entregue, né? Então, cada clínica vai cadastrar as próprias salas, cadastrar os próprios médicos, especialidades e os próprios pacientes. Ali nós podemos selecionar a data, a hora e o minuto que será cadastrado. Ali abaixo, que tem os botãozinhos fora de contexto, né? Eles são, na verdade, exemplos para nossa apresentação aqui, para quando acontece uma exceção nessa tela, que é bem importante. Então, no primeiro choque, nessa data e horário, este médico tem uma consulta agendada. Esse seria o primeiro choque, como o André falou. E lembrando, né, trabalhando em cima de um dos principais problemas é choque de horários e a vinda de pacientes fora dos horários agendados. Choque 2, a gente seria nesta data e horário, esta sala está ocupada, então tratando da sala. E, por último, tratando do paciente. Então, nessa data e horário, este paciente já tem uma consulta agendada. Isso, como eu falei, né, o sistema a gente tem que trabalhar em cima do que o cliente necessita, quais são as necessidades, as dores do cliente. Então, essa é uma das dores. Né, a gente já, nesse caso, já resolveria. Nós temos vários tratamentos, por exemplo, quando ele tenta criar um usuário que já existe, um médico que já existe, uma funcionalidade, uma especialidade que já existe, uma sala que já existe. Também temos a ideia de tratando dessa parte de querer ajudar, né, de facilitar esse ambiente, no momento do cadastro da consulta, vai ser pedido para o usuário, com o cliente cadastrado, que o cliente tenha e-mail e também um telefone celular. Por quê? Porque a gente pensou no seguinte: se esse usuário confirma, né, se confirma, desde que ele tenha a gente consiga enviar para ele uma notificação de e-mail e também uma de WhatsApp. Para quê? Para que não chegue na hora da consulta, o usuário esqueça, ou se o usuário esquecer, pelo menos a clínica o avisou, correto? Para garantir que não vai ter a vinda dele fora do horário agendado. Então ele vai ter essa notificação de e-mail, vai ter essa notificação de WhatsApp. Só deixar uma coisa clara, aqui a gente está apresentando a parte realmente visual, né? Então algumas questões que seriam de back-end mesmo, elas estão só definidas em documentação, né? Então, aqui a gente não vai conseguir ver um envio de e-mail, por exemplo, um envio de uma notificação no WhatsApp. Exato. Quando a gente listou, né, estão todos lá. Bom, mais uma das telas aqui, a tela dos pacientes, então, onde a gente consegue visualizar o nome, o telefone, como a gente pontuou, o e-mail da pessoa, o CPF, o RG, o número do convênio também, caso ela tenha, lembrando, né, que a clínica também trabalha com convênio. Aqui, essa visão de usuários, então, quais são os usuários criados. Essa visão também contempla só a do que o admin tem, né, a princípio. De médicos, mesma coisa, você pode editar como admin, né? Você pode editar os médicos, as especialidades também, você consegue criar novas. Esse detalhe a respeito de quem tem acesso ou não está bem definido no diagrama de casos de uso, que mostra o que ele tem acesso ou não, né? Então o administrador vai ter acesso a tudo que tem a ver com usuário, médico, especialidade, salas, enquanto o funcionário não. Ele vai ter acesso somente, né, quase horários, consultas e pacientes. Exato. Então, complementando, então, só para concluir, essa é a visão das salas também, onde você pode criar uma nova sala. Por fim, temos o quadro de horários, que é aquele quadro que foi mencionado, né, de um quadro de fácil visualização diária, né, onde aqui você seleciona o dia, mas provavelmente vai virar setado, né, como o dia atual. Então, no dia atual, tal médico tem todos esses horários disponíveis, sala tal, quando ele está ocupado, tudo que a gente falou, né. A ideia é você facilitar a vida da administração desse ambiente. Então, facilitar. Só detalhar, ali o principal foco do software, né, é cadastrar de consultas, né. Lá na primeira tela, na primeira protótipo que a gente fez uma planilha grande lá, uma só, né. Aqui a gente dividiu em dois. Então a gente tem uma tela somente para a gente realizar o cadastro de consulta, visualizar
uma forma de listagem, o que está agendado, o que não está, o que já foi realizado. Enquanto nesta tela de quadro de horários, é realmente para o secretário poder olhar assim, chegar lá o paciente e falar assim, pô, eu queria fazer uma consulta tal dia. E ao invés de ir lá tentar fazer o cadastro direto naquele tal dia, a secretária pode ir lá verificar o quadro de horários, olhar, verificar o dia, ver o que está ocupado ou não. Aqui, nessa tela, a gente está apresentando o dia 15 de 2 de 2020. Então, que é como se fosse o dia atual, né? Que também é o que está cadastrado por último lá nas consultas. Tu vai poder verificar aqui que nós temos 3 consultas que estão agendadas. Então, a gente tem o paciente X e o paciente Y lá, né? Na sala 1, primeiro andar, sala 2, primeiro andar e sala 4, terceiro andar. Se tu verificar lá no quadro de horários, vai estar exatamente isso nesse dia. Aqui a gente separa pela especialidade dele, então a gente tem todos os ortopedistas ao lado esquerdo e os horários que estão disponíveis em verde, lá como tem a legenda lá em cima, e em vermelho o horário que ele está ocupado, descrevendo a sala 1, primeiro andar, às 10h15. Exato. Como o André bem pontuou, então a ideia desse quadro geral é essa, promover essa agilidade no ambiente. A gente às vezes não pensa como seria se de repente, né, a secretária atende o telefone e fala, tal dia, tal consulta, tem disponível, até ela criar, não, então ela já tem um quadro específico para isso. E tratando aquela outra parte do choque de horários, né, que vai avisar sempre que você tiver uma nova consulta, né, vai notificar o usuário e para que ele não venha um horário que não é o dele, vai notificar por e-mail e por WhatsApp, onde a pessoa tem fácil acesso, geralmente. Só lembrando, algumas telinhas que não foram apresentadas, que são a de cadastro das demais opções. Elas são telas bem simples, mas eu acho que é válido apresentar elas. Então, basicamente, tela de novo paciente, ela segue esse padrão. À esquerda a gente tem uma arte que foi feita só para dar uma cara a mais pro software, né? Essa é a ideia também, né? Uma das ideias de deixar isso amigável e fácil de entender. Aqui, claro, né, tem um cadastro de usuário com o administrador, mas isso é só o admin que pode ter acesso, né? O sistema é bem fácil, a inserção de novos usuários, pode ver, com senha e repita a senha, onde você cadastra a senha para o usuário. De médicos, é a mesma coisa, novo médico, número de CRM. De especialidades, mesma ideia, nome da especialidade. E das salas, nova sala. Assim, como está datado em trabalho, para nós pontuarmos, as dailies e os sprints a gente fez ao longo das semanas, né? Todo dia é uma daily, todo dia a gente fazia uma dailyzinha para ver como estava o andamento, a gente tentou fazer como se fosse a prática mesmo, né? Como se a gente estivesse fazendo de fato isso para um cliente mesmo, sem ser um trabalho. Como eu como PO e o André como Scrum Master e desenvolvedor. As dificuldades que a gente localizou, bom, são que eu vi que quando nós temos que tratar alguma exceção, alguma coisa que deu erro, o método Scrum, através da sprint, a gente vai ter que negociar um tempo com o cliente. Então, encontramos tal erro, temos que ter mais 2 dias no mínimo para desenvolver isso, né? Que no final de cada sprint nós temos a revisão retrospectiva, né? E se tiver alguma coisa para fazer, a gente volta como requisito e trata isso novamente. Então, esse foi um dos pontos que a gente não teve isso no nosso trabalho, mas a gente notou que é um problema. Claro, isso não é somente dessa metodologia, em outras metodologias também, em outros modelos, né? Tem esse mesmo problema de tempo. Né? Então, esse pelo menos que nós pontuamos assim como um possível problema, né, de estar fazendo por Scrum. O Scrum, ele tem aquela ideia de tu sempre ter que quebrar as histórias do backlog, né, o máximo possível. Para caso você tenha um problema com alguma, as demais que estão sendo rápidas, né, possam cobrir esse fator em que alguma foi lenta e tal, né. Um detalhe mais técnico, o site está todo responsivo, professor. Então, ele funciona em web. Eu acho que melhor não apresentar aqui, porque eu acho que vai ficar... Pro vídeo vai ficar um pouco ruim de visualizar, talvez. Mas o site, ele tá upado, ele tá na web mesmo, professor. Claro que ele é só um protótipo, né? Mas a gente vai deixar o link, claro, lá para o senhor poder acessar e poder navegar e olhar como que tá o protótipo, o senhor mesmo, né? É claro que muitas coisas não funcionam lá, né? Por exemplo, excluir é um detalhe realmente de protótipo, né? Então, tipo, eu teria que fazer um back-end inteiro, né? Coisa que não dava tempo, né? Dado esse software que a gente conceituou, né? Exato. Complementando só o que o André tá falando a respeito
das sprints, nós não temos, na realidade, os releases que foram desenvolvidos, na realidade é o próprio site. A gente foi fazendo módulo por módulo, né? Como está escrito no documento, cada dia a gente ia fazendo um pedacinho do site. Então, o release é ele mesmo, né? Uma versão final e melhorada. Mais técnica também, quando o professor for acessar. Lá tem a tela de edit. Eu simulei para cada primeiro cadastro que está no topo da lista. Você pode clicar no edit, ele vai puxar basicamente uma tela muito semelhante ao cadastro, né? Só que é uma tela de edição que está trazendo os dados daquela tupla em si, né? Nós achamos o trabalho bem interessante, nos dá uma visão bem bacana do que o mercado de trabalho é hoje em dia. Apesar de a gente já ter uma breve experiência por trabalhar na área já, mas foi bem interessante ver, entender, pegar esse modelo ágil e aplicar dentro de um ambiente, né? De um ambiente dentro fictício. De um trabalho, né? Mas que um seria trabalho acadêmico, né? Não, mas que de fato acontece, né? De fato acontece. Isso é normal. Eu já trabalhei em lugares onde tinha um sistema bem parecido, de onde veio até algumas ideias, né? Pois a gente tem que ser ágil no momento de cadastrar alguma coisa nova, enfim. Mas foi bem interessante fazer esse trabalho. Eu acredito e por fim, né? Eu acredito que o trabalho foi de fato interessante. Eu trabalho na área, então eu trabalho com a metodologia Scrum, diferente que no meu trabalho a gente meio que mistura algumas metodologias, né? Mas Scrum é a principal e é interessante ver ela pura assim, né? Como ela pode ser executada mesmo no meio acadêmico. É bastante interessante.